Todas as cidades que sediaram as Olimpíadas desde 1960 tiveram prejuízo, todas elas. E ainda assim, em 2026, a Itália está convencida de que pode desafiar as probabilidades. A Itália vai sediar as Olimpíadas em dois mundos muito diferentes, a cidade moderna de Milão e dezenas de pequenas cidades montanhosas espalhadas pelos Alpes italianos. E no papel, isso realmente parece ser uma das Olimpíadas mais razoáveis já tentadas. Em vez de construir estádios totalmente novos, a cerimônia de abertura vai acontecer no San Siro, um dos estádios mais famosos do mundo. A Itália está reformando esse local em vez de construir um novo do zero. Mas quando você leva em conta o palco, a infraestrutura de transmissão e a segurança, até mesmo reutilizar um local deve custar quase 400 milhões de euros. Os atletas não ficarão em acomodações temporárias. A Vila Olímpica e Paralímpica está sendo construída em um antigo pátio ferroviário em Milão, com 6 novos prédios residenciais e grandes espaços públicos. O custo é de cerca de 140 milhões de euros. De lá, os jogadores de hóquei irão para uma arena recém-construída em Milão, com capacidade para 16 mil pessoas que custou mais $250 milhão. E Milão é só o começo. Mais de 100 eventos olímpicos vão acontecer ao norte, espalhados pelos Dolomitas italianos. Esqui alpino, bobsled, luge, skeleton, snowboard, esqui estilo livre e eventos nórdicos. Os eventos ocorrerão em várias cidades montanhosas que precisam de estradas melhores, segurança, locais adequados e equipe. Quando você soma tudo isso, a estimativa oficial da Itália para sediar as Olimpíadas de Inverno de 2026 chega a 1,9 bilhão de euros. À primeira vista, isso na verdade não parece um desastre. Uma Olimpíada de Inverno típica pode gerar entre 3 e 7 bilhões de euros em receita. No papel, a matemática parece simples, gastar menos de 2 bilhões e recuperar vários bilhões. Se ao menos isso fosse verdade... As Olimpíadas sempre passam do orçamento custando muito mais do que o previsto. De um lado da equação, a receita você tem 5, 6, 7 bilhões. Do outro lado da equação, você tem de 15 a 60 bilhões de dólares. Falei com 2 especialistas em economia das Olimpíadas que explicam por que menos países querem sediar os Jogos Olímpicos. De acordo com eles, isso não é apenas uma falha no sistema, isso é o próprio sistema. Sabe, eu chamei isso de economia do etch-a-sketch, onde, na fase de candidatura, eles dizem que vai custar só tanto. Depois, eles sacodem esse etch-a-sketch e colocam um número totalmente novo. Quando as Olimpíadas realmente chegam... Você pode ver esse padrão claramente quando olha para as últimas Olimpíadas de Inverno. Todas elas tiveram déficit, e esses déficits só aumentaram nos últimos anos. Só que, em 2014, foi a Olimpíada mais cara já realizada, de inverno ou verão, com custos totais estimados em mais de 50 bilhões de dólares americanos. A Itália pode já estar seguindo um caminho semelhante. Enquanto as estimativas iniciais para os Jogos de 2026 colocam o custo em torno de 1,9 bilhão de euros, relatos recentes sugerem que esse número pode chegar a 5,5 bilhões, e os Jogos ainda nem começaram. Esse tipo de erro de orçamento não é acidental, porém... A regra geral é que isso exemplifica a economia de gotejamento reverso, onde os ricos e quem já está bem financeiramente costumam se beneficiar das Olimpíadas. Existem 2 partes principais na economia das Olimpíadas. De um lado, você tem a cidade-sede assumindo o risco, a dívida e as consequências políticas. Do outro lado, você tem o Comitê Olímpico Internacional, ou mais conhecido como COI. E enquanto a cidade-sede sempre perde dinheiro, o COI não perde. Nos últimos ciclos olímpicos, o COI tem operado consistentemente com enormes superávites. A maior parte desse dinheiro vem dos direitos de transmissão. Por exemplo, o COI teria arrecadado cerca de 1,2 bilhão só com transmissões. Durante os Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim 2022, apenas uma fração desse valor retorna para a cidade-sede. O mesmo vale para os patrocínios globais. Empresas como Visa, Coca-Cola e Toyota pagam quantias enormes de dinheiro para se associarem aos Jogos Olímpicos. Novamente, a maior parte desse dinheiro de patrocínio fica com o COI e muito pouco vai para a cidade-sede. O COI basicamente opera em um modelo de lucro sem riscos. A cada Jogos Olímpicos, o COI repassa de 1,7 a 1,8 bilhão de dólares à cidade-sede para ajudar no financiamento. A cidade-sede gasta muito mais, chegando a 50 bilhões de dólares para realizar os jogos, enquanto o COI fica com a maior parte do lucro. Quando as cidades perceberam isso, algo interessante aconteceu. Quando estavam escolhendo a sede de 2024, havia 6 cidades competindo entre si ao redor do mundo. 4 delas desistiram e só restaram Los Angeles e Paris.
Em 2017, o COI fez algo que nunca tinha feito antes. Concedeu a sede para 2 cidades ao mesmo tempo. Paris 24, Los Angeles 28. Originalmente, várias cidades estavam concorrendo para sediar as Olimpíadas de Verão de 2024, mas com o tempo, Budapeste e Roma, Hamburgo e Boston desistiram da disputa, devido à falta de apoio popular, oposição política e preocupações com os custos. O COI começou a se preocupar que não receberia candidatos fortes para 2028, então decidiu agir e garantir logo Los Angeles para 2028 e Paris para 2024, mas isso é tão comum para as Olimpíadas de Inverno quanto para as de Verão. Em 1992, 7 cidades competiram para sediar as Olimpíadas de Inverno. Em 2022 e 2026, esse número caiu para apenas 2. Cidades como Oslo e Estocolmo desistiram recentemente de suas candidaturas, após reação negativa do público. Cidadãos e governos avaliaram os dados e afirmaram não poder justificar isso, pois cidades democráticas estavam desistindo, onde a opinião pública era relevante. Isso forçou o COI a conceder os Jogos Olímpicos a regimes mais autoritários como Rússia e China, onde a opinião pública importava menos. Infelizmente, o Comitê Olímpico Internacional mostrou que não tem problema nenhum em trabalhar com autoritários. Um membro do COI afirmou anos atrás que é bem mais fácil lidar com autoritários, pois sabem como fazer as coisas acontecerem. Eles não precisam se preocupar com pessoas incômodas fazendo perguntas democraticamente. Por um tempo, foi exatamente isso que aconteceu. A Rússia sediou as Olimpíadas de Inverno em 2014 e a China sediou as Olimpíadas de Inverno em 2022. Mas aqui está a reviravolta. As próximas Olimpíadas ocorrerão em países geralmente conhecidos como democracias. Itália em 2026, Estados Unidos em 2028, França em 2030, Austrália em 2032 e Estados Unidos novamente em 2034. Então, se o público não quer as Olimpíadas, por que elas continuam acontecendo? Porque mesmo em democracias, os incentivos não desaparecem. Em um governo democrático, sabe? Você tem uma coalizão de construtoras, alguns escritórios de advocacia e alguns bancos que vão se beneficiar ao sediar os jogos. Eles conseguirão contratos que normalmente não teriam e ainda vão se beneficiar, colocando dinheiro no bolso dos políticos mesmo em uma democracia. Vão financiar políticos para garantir sua reeleição, por isso eles apoiam a iniciativa. Quando uma cidade aceita sediar, essas empresas ganham influência, que aumenta à medida que os jogos se aproximam. As pessoas lucram com as Olimpíadas e quando eu digo pessoas, quero dizer barões da construção civil, empresas imobiliárias. E uma das coisas para ficar de olho quando você está assistindo às Olimpíadas, ou conforme as Olimpíadas vão se aproximando, é: os locais estão prontos? Se não estiverem, os barões da construção podem cobrar muito caro para garantir que tudo fique pronto, pois as Olimpíadas têm prazo rígido. Diferente de outros projetos, quando você constrói uma rodovia na cidade e não termina no prazo, pode estender por 2 meses sem grandes problemas. Com as Olimpíadas, o mundo inteiro vai chegar para os Jogos. Como existe um prazo muito rígido, isso significa que os barões da construção podem cobrar muito dinheiro. Essa dinâmica se intensifica nas Olimpíadas de Inverno, com invernos mais quentes e imprevisíveis. A produção de neve tornou-se uma das áreas mais lucrativas das Olimpíadas. Empresas de construção recebem para instalar redes de produção de neve, reservatórios, estações de bombeamento, tubulações subterrâneas e canhões de neve de alta potência, tudo dentro dos prazos das Olimpíadas. Quanto menos neve a natureza fornece, mais infraestrutura precisa ser construída e mais dinheiro vai para as empresas encarregadas de substituí-la. O exemplo mais claro disso vem de Sochi. Em 2014, os Jogos de Inverno de Sochi aconteceram no Cáucaso Ocidental. Uma cadeia de montanhas com infraestrutura quase inexistente. Montanhas foram explodidas para construir estradas e linhas de trem, rios foram desviados e poluídos, e essa área também raramente recebia uma boa quantidade de neve. Para compensar, a Rússia dependeu fortemente de neve artificial, consumindo enormes quantidades de água e energia de recursos que já estavam sobrecarregados. Após o fim das Olimpíadas, muitos desses locais foram abandonados, deixando para trás paisagens inutilizadas e sem benefícios de longo prazo para a região. Foi feito um estudo recentemente das cerca de 20 cidades que sediaram as Olimpíadas de Inverno desde o início em 1924. Só cerca de 4 dessas 20 cidades poderiam sediar as Olimpíadas de novo. Hoje, por causa das mudanças climáticas em Pequim, que sediou as Olimpíadas de Inverno de 2022, aquilo foi um pesadelo ambiental.
Eles derrubaram a reserva natural de Songshan para abrir espaço para uma pista de esqui. Eles estavam preparados para usar neve artificial, que obviamente consome enormes quantidades de água e energia. As Olimpíadas anteriores também não foram melhores. Na Coreia do Sul, derrubaram a floresta sagrada Monte Gariwang para construir uma pista de esqui hoje subutilizada. Você pode praticamente percorrer a história das Olimpíadas para ver o pesadelo das mudanças climáticas que, infelizmente, o COI, o Comitê Olímpico Internacional, e as Olimpíadas de forma geral estão realmente causando. Esse é o cenário que a Itália tenta mudar em 2026 e, para dar crédito, estão buscando agir de modo diferente. Muitos dos locais em Milão, como o San Siro e a Arena de Patinação no Gelo de Milão, são estruturas já existentes que foram reformadas em vez de construídas do zero. Estruturas temporárias estão sendo usadas sempre que possível para que possam ser desmontadas e reutilizadas após os jogos. Para os locais construídos nas montanhas, como o Parque de Neve Lavinho e a pista de deslizamento Eugênia Monte, os organizadores adotam sistemas eficientes como iluminação LED, aquecimento de baixo impacto e tecnologia moderna de produção de neve que minimiza o uso de água e eletricidade. O transporte também está sendo otimizado, com novas conexões de trem e ônibus destinadas a reduzir o tráfego de carros. Embora nenhuma Olimpíada possa ser totalmente sustentável, a Itália está pelo menos tentando não repetir os mesmos erros do passado. Pensando no futuro, muitos defendem que o COI deveria alternar algumas cidades como sedes dos Jogos de Verão e de Inverno. Para evitar muitos dos problemas que discutimos neste vídeo, imagine só: Salt Lake City, Calgary no Canadá, Innsbruck na Áustria e Sapporo no Japão, todas sediando os jogos em um cronograma fixo. Essas cidades todas têm neve confiável e infraestrutura já existente. Cada cidade teria tempo para manter e melhorar os locais entre as Olimpíadas, em vez de correr para construir tudo do zero em um novo local a cada 4 anos. Isso reduziria drasticamente os custos, diminuiria os danos ambientais causados pela neve artificial e desmatamento, e permitiria que redes de transporte e locais fossem realmente usados regularmente após os jogos. Em vez de ficarem abandonados, há apenas um problema com isso. O único problema com essa ideia muito boa que você teve é que o Comitê Olímpico Internacional não demonstrou nenhum interesse nessa ideia. Eles gostam de espalhar o evangelho do olimpismo pelo mundo. Eles têm interesse na Índia, Arábia Saudita, lugares assim. A Arábia Saudita vai sediar, na verdade, os Jogos Asiáticos de Inverno de 2029. Você me ouviu direito? Os Jogos de Inverno. Esse não será um evento sustentável. Mesmo depois que as Olimpíadas terminam, os custos não param. Manter estádios enormes, pistas de gelo, rampas de esqui e vilas de atletas pode drenar o orçamento das cidades por anos. Depois das Olimpíadas, pegue Vancouver como exemplo. O Richmond Olympic Oval, construído para a patinação de velocidade em 2010, custou cerca de 178 milhões para ser construído. Depois dos jogos, ele foi convertido em um centro poliesportivo, mas a manutenção e operação contínuas ainda custam milhões à cidade todos os anos. Essa é uma história comum. Cidades constroem locais impressionantes para os jogos, mas poucos são usados depois para justificar o gasto. A realidade é que o COI quer que as Olimpíadas viajem pelo mundo. Eles querem expandir a marca, alcançar novos mercados e encontrar países dispostos a pagar pelo espetáculo. Mesmo que isso exija construir muita infraestrutura em locais despreparados. E até o COI mudar as regras, isso deve continuar.